viajando por terras distantes, onde sempre encontramos algo familiar. Eu sou o Luiz Felipe e farei uma canção sobre o quanto eu desbravei a vida saindo do Rio de Janeiro para vir para São Paulo. Foi uma aventura, nem tanto. Isso dá uma canção. Uau, o cara pegou o facão, viu uma árvore do lado dele e comprou a passagem pro ônibus. Que cara bom. Certeza. Grande Borba Gato moderno, né? Eu sou o André Castilho e faria uma canção sobre a lei da surpresa. Mano, você promete um bagulho que você não sabe o que é. Que coisa mais épica que essa? É doideira mesmo. E eu sou o James Paris e eu faria uma canção sobre uma vida tranquila num barco e um laguinho, todo dia pescando. E é isso. Enquanto o mundo é destruído ao seu redor. Ah, eu não sei do que vai acontecer no mundo não. Não vou nem abrir as notícias no meu barquinho. Sem internet. Boa. Oi, gente, eu sou a Gabi e eu faria uma canção sobre uma aventura e aquelas canções de algo que eu vivi na minha vida que meus filhos vão cantar, depois os filhos dos meus filhos em volta da fogueira, e aí a história vai passar de geração para geração. Faria uma música sobre isso. E qual aventura? Não faria sobre uma aventura minha, talvez agora. Tá bom. Faria sobre uma história específica. Eu sou Carlos Pelerran e eu faria uma canção da época que eu fui para Bolívia e a gente visitou uma cidade onde não chovia um ano e choveu quando a gente estava lá. Então eu chamaria de Manda-Chuva e faria uma canção épica dessa viagem. Ô, louco, que da hora. Não sei se os moradores gostaram tanto disso. Gostaram? Não sei. Eles gostaram, mas depois reclamaram que alagou tudo, então teria que fazer outra canção para parar de chover. Mas aí fica pra outra ainda aventura. bem que não chove, então. A cidade não está preparada para isso. Mas, entre criaturas fantásticas, lendas do folclore polonês, tem um pouquinho de política internacional também. Hoje nós vamos falar dos caçadores que matam criaturas e ganham uma moedinha com isso aí. Hoje vamos falar sobre The Witcher. E 2 avisos muito importantes. Em primeiro lugar, esse produto, tudo dele, série, filme, livro, tudo, e jogo também, é para maior de 18 anos. Por isso, se você não tem essa idade, saiba que os livros, séries e jogos sobre os quais falaremos aqui tratam de animais falantes fofinhos e educativos e não serão interessantes para a sua idade. Então, não. Nós não lemos os livros, esse é o segundo ponto. Quer dizer, eu e o James, a gente não leu, mas a Gabi e o Carlos leram. Então, a gente vai falar aqui principalmente da série, o filme de animação, dos jogos, dos quadrinhos. Mas aí a gente vai falar dos livros também, mas vocês nem leram todos os livros também, né? Os seus 2. Infelizmente não, ainda. Ainda não. Mas o Douglas leu, mas ele não pôde participar, né? O Douglas, marido da Gabi. Mas ele vai curtir esse programa aqui. Ele estará comentando nos comentários do podcast e via Instagram todos os nossos erros. Não se preocupe. Não, só que tem eu, né? Ele não vai deixar de me ouvir, gente. Ó. Ah, que bonitinho. Oh, que graxa. Bom, é o seguinte. O The Witcher, eu tinha ouvido falar do jogo. Eu nunca joguei o jogo, mas eu já tinha visto alguma coisa. Eu lembro de ter visto assim, meu filho tava do meu lado e aí eu vi o jogo assim e vi uma cena que eu tive que tirar meu filho de perto quando tava passando o jogo. E aí, beleza, mas eu achei interessante aquele cara de cabelo branco. Eu falei, nossa, que personagem interessante, né? Cabelo comprido, branco, tal, não sei o quê. Aí eu ouvi falar da série, né? Que a série ia aparecer na Netflix e depois fui dar uma olhada nos livros, achei muito interessante. Na verdade, é um material bem antigo, assim, dos anos 90. Na verdade, dos anos 80, né, começou. Depois a gente até fala sobre quando que começou aí a ser escrito, tudo. Mas começou como livro, depois chegou a virar série polonesa. Aí virou jogo, aí depois virou tudo assim. Mas eu conheci desse jeito e achei interessante, né, porque alguém pode pensar, é o Game of Thrones da Netflix, né? Só que foi escrito mais ou menos na mesma época. Então, tanto The Witcher quanto Game of Thrones, eles inauguraram uma época um estilo da literatura fantástica
que é épico ao mesmo tempo que tem o hiperrealismo, assim, né? Os personagens, eles não são necessariamente bons e nobres, e quem é bom e nobre muitas vezes se dá mal. Então é um outro tipo de pensamento mais inserido dentro da literatura fantástica, né? Com monstros e tal. A gente falou recentemente de Crônicas de Nárnia e Senhor dos Anéis, que segue mais a literatura épica, né? Das pessoas honradas, né? Apesar de ter muita humanidade nos personagens de ambos, né? Você tem um traidor no Crônicas de Nárnia, você tem também algumas situações muito difíceis que os personagens passam e que foram as expectativas no Senhor dos Anéis, mas o The Witcher e o Game of Thrones, eles levam isso a um outro extremo. Vocês não concordam comigo? Concordo. Ah, que Não, beleza. eu vou até dar um ponto interessante que eu acho legal, pelo menos no The Witcher, já puxando pra série, por exemplo. Eles colocam... Não, a série e o jogo, eles colocam muito isso em evidência. Inclusive uma frase que o Gustavo sempre me falava, que o Gustavo é um amigo nosso, muitos daqui do podcast conhecem, e ele que me incentivou ao jogo. Ele já era muito viciado. Quando eu fui conhecer o jogo, ele criou um RPG pra gente jogar do mundo The Witcher, e eu fui jogar o jogo antes do RPG pra criar um pouquinho de conhecimento e entrar um pouco na ideia do RPG. E ele sempre falava, tipo, ele queria saber tudo que eu fazia nas missões, e ele falava, se você for bonzinho, você vai se ferrar, tal, tanto no jogo quanto na série. E na série ele sempre questiona isso, tipo, quem é mal, será que eu vou fazer o bem mesmo? O bem vai sempre me causar um esforço e provavelmente não vai ter uma coisa boa em troca, ou o cara vai me trair depois, enfim. Tem várias coisas que podem acontecer de ruim se você fizer o bem, é meio controverso, então até no jogo você não é muito incentivado a ser tão bom assim. Você pode ser, mas é um risco. Então, o Thiago falou do Gustavo, né? E realmente, o Gustavo ele gosta muito do The Witcher, e ele já perturbou muita gente com isso, na verdade. Então, sempre esteve à minha volta, né? O The Witcher. Mas eu lembro de conhecer o The Witcher em 2015, 14, por aí, porque um outro amigo meu jogava. E aí eu vi e falei, olha aí a cópia de Skyrim. A primeira vista foi o que eu pensei, sabe? Tipo, é um jogo medieval, já tem Skyrim, pra que eu quero outro, tá ligado? Ainda tenho um pouco dessa opinião. Mas aí, para ser bem sincero com vocês, eu comecei primeiro assistindo a série, porque minha mãe assistiu e gostou. Eu falei, opa, peraí, vamos ir a fundo nisso. E aí eu curti a série, achei bem legal, me senti inteligente porque eu entendi a ordem cronológica, as pessoas não. Não é difícil, gente, vai ler um pouco mais. E aí, quando eu soube também que tinha livros, aí eu me fascinei de novo. Eu fiquei, caraca, mano, eu preciso ler os livros. Aí eu instalei o jogo, eu tava jogando semana passada, inclusive. Eu gostei bastante das dinâmicas do jogo em si, porque, tipo, ele não é um jogo de aventura, por exemplo, que você só vai lá e mata o bicho. Tem um pouco de estratégia pra matar o bicho, você tem que esquivar, fazendo os esquemas, porque senão você morre de cara, assim. E ele tem bastante diálogo, né? O que eu achei interessante, porque faz sentido para um jogo de um livro, né? Então você vai se aventurar e ao mesmo tempo você tem as consequências da história. Então, sei lá, eu tô no The Witcher 3, né? E eu tô conseguindo jogar de boa, não tem problema de eu não ter jogado os outros, mas tem um momento que você tá numa sala e a Yennefer fala assim, vai falar com aquele cara ali que você perdeu muito sobre a guerra. E aí você pode perguntar sobre tudo que aconteceu, assim, sobre a guerra. Sobre quem tá vencendo, o que aconteceu, como foi tal batalha. Mano, eu achei isso fascinante, porque realmente é uma parte dos jogos que não levam tanto em consideração de estratégias de guerra. Talvez no Age of Empires, mas é chato. É mó legal o Age of Empires. Mas fala aí, Carlos e Gabi, como é que vocês conheceram The Witcher? Primeiro fica a minha crítica aí ao Skyrim, que nada a ver, jogo bem inferior. Joguinho que você para no meio da luta do dragão e começa a chover a magia que eu vou fazer, pausa o jogo, mexe com poção, mó joguinho de criança. Mas voltando pro que interessa, The Witcher. Teremos sangue. Comecei jogando o primeiro jogo, aí eu fui ler o primeiro livro, me desesperei, porque ele falou da série, a série é tranquilo de você entender, agora vai ler o primeiro livro pra você ver a confusão de tempo que é aquilo ali, meu filho. Comecei a ler, devia ter uns 15, 14 anos, tá maluco, aquilo ali parece qual aquele filme lá o Inception, do Leonardo DiCaprio. Meu Deus do céu, vai e volta aí, você não sabe onde é que você tá, e tá no começo, tá no final, e aparece e volta, aí você fala, não, agora eu vou pro livro 2, é igual o primeiro, você não sabe se voltou, se tá no zero,
Aí a partir do livro 3 ali, ele começa a escrever igual uma pessoa normal, e aí você começa a entender melhor a história. Então, nesse ponto, eu tiro até o chapéu pra série, que ficou muito mais fácil de entender. Acho que eles estão conseguindo ser bem fiéis também. Acho que é uma das poucas vezes mesmo que a série conseguiu melhorar algo de um livro. O livro ainda, claro que é melhor, ele é mais rico, mas a série tá bem legal. Ele tá dando, por exemplo, um pano de fundo para algo que o Luiz agora tá jogando The Witcher 3, então ele vê que você conhece lá a Yennefer, que vai aparecer só no terceiro jogo. E na série você já tem um background dela, uma personagem super fantástica. Então isso foi muito bacana. Então aconselho a todos a começarem a ler o livro e jogar depois de ver a série, porque vai te dar um panorama bem melhor para começar a entender a série. Até porque é um polonês que escreveu e acho que a cultura deles é bem diferente da nossa. Isso é importante falar, é muito diferente, cara. Assim, a cabeça é diferente, é outra coisa, entendeu? É outro esquema. E as referências se percebe assim que são outras, entendeu? É outro negócio, é muito interessante. E quem lê o livro percebe isso melhor, né, Gabi? Exatamente. Eu acho que esse lance da cultura que vocês estão falando é uma das coisas que mais chamou a minha atenção, assim, que eu falei, nossa, que bagulho da hora. O Douglas, né, meu marido, como o André já tinha falado, ele ama a série, ama os jogos, ama os livros. Ele não para de comprar, ele fica comprando, montando a coleção, tem todos os games. E foi assim que eu conheci o The Witcher, por ele, porque ele tava jogando o jogo, eu tava fazendo outra coisa, porque na época eu falei, ele vai ficar jogando, chato, ok. Mas aí eu comecei a ouvir os diálogos e eu falei, gente, pera. Aí eu comecei a assistir ele jogar como se eu estivesse assistindo um filme, porque eu amo isso que o Carlos falou sobre os diálogos, sobre a história, porque o jogo vai além daquela lutinha básica, né? Ele tem uma história por trás, e o jeito que o Geralt ele vai usando os poderes dele de bruxo para poder descobrir, examinar um local. Por exemplo, tem uma das histórias que ele tá vivendo lá no game, que ele tá tentando descobrir como que alguém foi assassinado e tal, então ele examina a cabana com os poderes dele, enfim. E aí ele vai tentando descobrir como que aconteceu. E aí foi a partir daí que eu falei, gente, essa história é maravilhosa, eu preciso saber mais. E aí foi quando o Doug tava lendo os livros também, que eu comecei a ver do que ele tava lendo, o que tava acontecendo com o Geralt, e me apaixonei pela história. Tanto que quando saiu a série, a gente já ficou assim louco pra assistir, maratonou, terminou, porque a história foi o que me ganhou mesmo. E esse lance da cultura, de você saber, né, de como que era o contexto. Fora que eu amo, assim, história de bruxo, história que tem elfo, que tem anão e tal. Então, eu curti muito o universo. E isso que o Carlos falou da Yennefer também, ela é muito mais explorada na série, né? Tanto que eu não cheguei ainda a ler sobre ela no livro, mas na série você vê como que ela se tornou quem ela é, tudo que ela passou pra ser quem ela é e como ela é poderosíssima, né? Então, fora de eu ter me identificado mais com uma personagem mulher que passou por muita coisa e tal, então foi isso que me fascinou e foi assim que eu conheci The Witcher. The Witcher, como muitas outras obras, né, tem um universo muito abrangente, com muitas possibilidades e com muito conteúdo, né? E, cara, isso sempre me chama atenção, assim, eu sou fascinado, vocês sabem, por Harry Potter, Game of Thrones, Senhor dos Anéis eu gosto muito também, e você poder ir além de uma história linear, né, ter mais possibilidades, é uma possibilidade muito boa, né? E eu queria saber um pouco mais de vocês, que são mais experientes e entendem um pouco mais sobre esse universo, sobre como funciona a questão do continente ali, a questão dos reinos, os seres místicos que vivem ali, como é a questão do bruxo, porque, vou dizer a verdade, o meu conhecimento principal de bruxo é Harry Potter, e é um pouco diferente, bastante. Muito. Outro ponto é o bruxo do RPG, que, tipo, também é bem diferente. Então, como funciona esse universo, assim? Porque, tipo, a princípio, quem vai olhar de cara vai pensar, bom, beleza, é fantasia medieval, mas não é só isso, na real, né? Só porque o Geralt não foi para a mesma escola que o Harry, você tá menosprezando o cara, mano? Isso é mancada. Claro, todo mundo sabe, Hogwarts rainha, resto nadinha.
Então, O Gerald viveu com a vida, ele não precisou ir pra escola. mas quem assistiu a animação A Lenda do Lobo sabe que tem uma escola e o negócio é meio complicado. As provas são um pouquinho mais difíceis que do Harry Potter, mas o... Gente, Carmen tem também, venci. É o cálice de fogo de cada dia. Pois é, cara, ali o bicho pega. Enfim, o continente, ele não tem nome, né? O continente onde se passam as coisas do The Witcher, né? Onde existem os reinos ali, ele não tem nome, é o continente. Todo mundo fala o continente, aí tem vários reinos que, inclusive, eles mudam muito. Então você tem os reinos do norte, você tem Nilfgaard, que é o grande império que vai tentando controlar tudo. Aí você tem Sintra, que é dominado por Nilfgaard, etc. Então, mas nesse continente, a primeira raça que apareceu foram os gnomos. Aí os gnomos apareceram lá, o pessoal não sabe direito como, né? São lendas dos elfos. Aí depois vieram os anões viveram com os gnomos em harmonia. Aí os elfos apareceram e começou a treta. E aí o pessoal não sabe direito como que os elfos apareceram, né? Se foi um deus que criou, se eles chegaram de outra dimensão. Sabe-se que, depois, isso é um negócio legal de The Witcher, não tem muita informação sobre as coisas antigas. Tem um evento chamado a Conjuração das Esferas. Isso me lembrou muito, não sei se vocês têm esse nível de nerdice, mas tem um RPG chamado GURPS, e aí tem o Fantasy do GURPS, que é num mundo chamado Bainstorm, o Cataclisma. E nesse mundo ocorreu um cataclisma feito pelos elfos também, olha que coincidência. E nesse cataclisma foi quando de diversas dimensões, inclusive da Terra dos nossos dias, foram trazidas diversas raças, inclusive os humanos, né? E é muito interessante que é uma fantasia medieval, o GURPS Fantasy, com as religiões da Idade Média. Então é bem interessante o GURPS Fantasy. Então me lembrou um pouco esse negócio da grande conjuração das esferas, porque todos os monstros que existem em The Witcher apareceram no continente durante essa conjuração das esferas. E dizem os elfos que os humanos também, mas os elfos falam isso para dizer que os humanos são monstros, porque quando os humanos apareceram, eles começaram a matar todo mundo. E aí aconteceram os pogroms, ou seja, as limpezas que quem lê o livro, isso daí é um ponto de tensão bem importante, né? Quando tem a tal da conjunção das esferas, a gente tem uma complicação grande aí, porque quando ele falou de bruxo, talvez o bruxo do Harry Potter tá mais parecido com os magos no mundo do The Witcher, né? Tá mais parecido com eles. Eles são uma mistura de quem usa um pouco de magia, mas vai pra cima igual um louco com espada, né? Então, assassino sangue frio. Eles são o famoso apelão, né? No RPG aqui, não tem como. O cara usa magia, ele usa espada, ele vive mais, ele não tem muita fraqueza, não. O que a gente vai talvez falar mais na frente um pouco, tem a tal da escola dos bruxos aqui, e eles surgem porque os humanos precisam aprender a se defender, né? Todas as raças, na verdade, precisam aprender a se defender desses monstros que surgem após a conjunção das esferas, e aí eles começam a usar magia, só que tem um preço alto usar magia, né? A gente vê ali que a escola de magos tem todo um processo de como se usar magia, só algumas pessoas conseguem usar de verdade, e quando você passa para qualquer um usar essa magia, você paga um preço caro, e eles vão descobrindo isso com o tempo, por isso que só alguns conseguem se tornar, outros morrem no processo, e com isso eles vão perdendo algumas das características humanas, que é os sentimentos, algumas outras coisas. Então eles vão entrando aí em alguns aspectos aí mais psicológicos das coisas. E essas coisas dos elfos com os humanos entra também numa tensão racial que ele tenta pôr aí na série, né? Da dificuldade racial que os elfos têm com os seres humanos. Então ele também faz esses apelos sociais dentro do livro, que é bem legal também. E uma coisa que me deixa também perplexo, que eu quero ver como é que a série vai fazer, é porque no livro e no jogo ele tem 2 espadas, e tem um sentido muito importante dele ter 2 espadas, que é uma que é para matar os monstros, que é a espada de prata, se eu não me engano, e a outra espada que é para ele lutar com seres humanos que são ruins também, que ele precisa bater. E na série ele tem uma espada só, então quero saber como é que ele vai fazer quando a coisa apertar mais pra frente. Mas por que? Mas tem uma explicação assim, tipo, ele tem as 2, mas pros monstros é de um jeito e pros humanos é de outro? Como que funciona isso? É que a espada de aço ela tem um efeito melhor
nas atrocidades, nos monstros que vieram após essa conjunção, e a espada de prata ele usa apenas para lutar com seres humanos, que ela não tem um efeito tão grande contra os monstros. Por isso que ele usa duas. Meio que uma ele imbui a magia, um pouco do poder que ele tem. E aí nesse treinamento que eles passam também, que é onde ele vai ganhando essas meio que super habilidades dele. Você vê que ele enxerga à noite, ele tem uma longevidade maior. Aí você tem umas pequenas diferenças que você tem no começo do livro, que a série não explora tanto, mas ficou legal também, porque no primeiro livro, que tem aquela confusão toda de tempo, que você tem que ler umas 3 vezes para entender, você vê que pula muitos anos, assim, às vezes de uma história para outra, porque são contos. E na série, meio que ele vai tentando te passar rapidamente que ele tá acontecendo um atrás do outro, ainda que meio fora de tempo. E no livro ele vai deixando bem claro que demora entre um acontecimento e outro para te mostrar que ele realmente é um ser que atravessa gerações. Só que na série ele te fala que ele vive muito, mas ele não tá te mostrando isso. Ele só fala, ele tá aí há muito tempo e o cara tá seguindo. Mas no livro, desde o início, ele vai te mostrando que ele é um cara que cada conto dele, tipo, passou 10 anos, passou 20 anos. E o cara tá lá, bonitão, cabelo branco, mas tá lá, segue firme e forte, trincado. Isso é um negócio interessante, né? A magia e o processo que eles passam, que mata muita gente, e de fato, na verdade, mata também eles passam por um processo de morte, né? Tanto os magos quanto os bruxos, essa transformação é um processo de morte que leva eles a uma nova vida, uma vida que eles vivem mais, que eles são melhores, que eles são mais poderosos. Isso lembra alguma coisa pra vocês? Um save, sim, realmente. Me lembra o Wolverine. Não tô ajudando. Mas aproveitando o gancho do Wolverine que o James falou, uma coisa que eu queria falar é que o The Witcher me lembra muito o Van Helsing. Assim, no sentido de é o caçador de monstros ali, que é visto pela sociedade como maus olhos, vou falar dessa forma, assim, né? Porque o Van Helsing tem isso também, né? Ele vai, caça o monstro, mas é, tipo, brutão, só vai, acaba com todo mundo. O lobisomem, que era o médico da cidade, foi assassinado por ele, mas, pô, era um monstro, era um lobisomem, ele tinha que fazer alguma coisa. Mas eu tive essa dúvida, mas por que os bruxos têm essa fama, assim? Porque no jogo até tem uns geólogos que começam explicando, né? Algumas coisas, sei lá, tem uma hora que tem um diálogo de uma mulher falando, não, porque teve um menino que foi... Não, teve um bruxo que chegou na cidade, de repente um menino sumiu, pegaram um bruxo, cortaram a cabeça dele, mas depois descobriram que era um afogado. Afogado é um monstro que tem no jogo que parece a forma d'água, gente. Mas eu queria entender isso, tipo, por que os bruxos, eles têm essa fama? Por lidarem com criaturas, ou eles fazem merecer essa fama? Vou jogar pra você, Carlos. Gabi também vai me ajudar, se eu falar besteira, porque senão o Douglas vai brigar comigo, ele é seu marido, ele não pode te bater. Até onde eu vejo, até onde eu li, onde eu lembro, tem um pouco dos dois. O fato deles estarem mexendo com magia ainda é algo mal visto, até os próprios magos não são bem vistos por eles, você vê que tem uma dificuldade deles entender essa questão da magia, e porque eles também são culpados de atrair os próprios monstros por onde eles passam. Então, por mais que eles se defendam, eles também são culpados pelo mal que assola ali. Então, eles defendem, mas ao mesmo tempo eles falam, a culpa é de vocês que existe esse bicho. É a obrigação de vocês defender. Ninguém mandou vocês estarem aí. E quem assistiu Lenda do Lobo viu que, na verdade, tem bruxo que é responsável pelos monstros também, né? O cara faz monstro também, pra fazer dinheiro, né? Então é bem interessante. Tem uns bruxos que é capitalista. Precisa levantar uma graninha aí em cima do negócio. Você aproveita da situação. Abrir um comércio já, fazer um negocinho. Mas o interessante, você comparou com o Van Helsing, que parece um pouco, mas o legal deles é porque esse treinamento deles fazem eles perderem um pouco da memória. Então, eles perdem esse pouco do contato com a humanidade, mas eles não deixam de ser humanos. É como se eles tivessem esquecido de como é ser humano. Se eles lembrassem, eles conseguiriam voltar a ser como eles eram antes. Então, meio que dá para voltar a ter esse contato com os sentimentos, mas eles não sabem. E, ao mesmo tempo, acho que o que eles mais perdem é porque eles ficam estéreis. Então, isso que é a maior complicação, porque os próximos bruxos têm que passar pelos mesmos processos. Então, um bruxo não pode ter um filho bruxo, porque ele fica estéril. Então, fica sempre esse ciclo. Tem que pegar outra criança, passar todo o treinamento. E aí também entra nisso, porque... você quer fazer um outro bruxo? Você vai ter que pegar a criança de alguém. Então pensa que você vai pegar o filho de um outro cara que não tem nada a ver para virar um bruxo. Olha que coisa boa. O cara passa na tua casa, seu filho pode ser um bruxo. Pega teu filho e leva embora. Então também você não vai gostar muito desse cara. Era meu sonho desde os 11 anos de idade. É um ódio mortal.
O treinamento começa comendo cogumelo também. Acho um negócio meio complicado. Né? Polonês, não sei o quê. Aqui comer cogumelo não é muito bom, não. Não sei lá na Polônia, mas aqui não é muito bem visto também. Ih, veganos vão bater em você. Eles não têm muita força pra bater nas pessoas, mas abraço, veganos. Que bancada. Mas falando dos bruxos, né? A gente vai ter que voltar pros pogroms daqui a pouco, mas falando sobre os bruxos, vocês sabem que o autor, que eu não vou me atrever a dizer o nome dele, o autor do The Witcher. Quem se atreve a pronunciar? Eu tentei até procurar, mas é Andrzej Sapkowski, acho que é isso. Não, é Sapkowski, Andrzej Sapkowski, é André. Enfim, o meu xará, ele pensou no seguinte, tem uma lenda da Polônia de um sapateiro que, para defender uma vila, tem que matar um dragão. E aí ele ele tá fazendo sapato, só que aí aparece esse dragão e tal, então ele pega os materiais dele e vai e mata o dragão. É uma lenda polonesa. Ele pegou essa lenda e pensou assim, mas peraí, e se em vez do cara ser um sapateiro, porque sapateiro faz sapato, médico cura as pessoas, administrador administra, e se tivesse uma profissão que fosse responsável por matar dragões, por matar monstros, por matar outras coisas, e essa profissão, né, ela é peregrina, ela anda pelas vilas oferecendo seus serviços para poder resolver esse problema. E aí que ele entrou na ideia do bruxo. Então, realmente, o bruxo é um mercenário, é mais uma profissão mesmo, né? A ideia dele foi ter uma profissão, e aí a partir daí que ele montou toda essa ideia da profissão do bruxo, que ao mesmo tempo que ele é mal visto, ele é necessário, porque é ele quem enfrenta os monstros, é ele quem tem, inclusive, o poder para poder enfrentar os monstros, e aí ele é visto como assim um mal necessário, diferente, por exemplo, dos elfos, que são vistos como um mal mesmo que precisa ser extirpado. E aí a gente entra no ponto da intolerância, e é alguma coisa que o The Witcher trabalha muito, porque justamente ter essa influência polonesa na Polônia, vocês devem lembrar, principalmente a Gabi que gosta de história, o que aconteceu muito na Polônia antes e durante ali a Segunda Guerra Mundial, até antes da Segunda Guerra Mundial. Houve muito massacre de judeus na Polônia, Gabi. Sim, inclusive foi lá... Foi um dos pontos de maior extermínio daquele... eu acho que tem até um documentário que mostra as pilhas de judeus mortos na Polônia. É horrível. Exato, teve o gueto de Varsóvia, lá na Polônia. Então, assim, Polônia tem muito... É muito intrincado na Polônia essa questão dos pogroms, que eram os massacres, ou também uma outra tradução que é muito cruel, a tradução da limpeza. Porque era assim que muitos dos que não estavam sendo massacrados se referiam, porque eles achavam que eles estavam resolvendo um problema. E durante o The Witcher, né, em todos os produtos, é referido muito a essa limpeza que, entre aspas, né, coisa terrível, esse massacre que é feito aos elfos, que de certa forma representam os judeus ali dentro do universo de The Witcher. E existe um momento que também alguns magos e um grupo de humanos no filme A Lenda do Lobo, eles veem os bruxos como um problema. E aí há um momento em que eles estão tentando ali negociar, mas eles veem que não vai ter jeito, e uma personagem, a Lady Zerbst, sim, é muito difícil falar os nomes no The Witcher, porque tem muita origem polonesa, ela diz: matar é mais fácil do que tolerar. O que vocês acham dessa frase? Tá muito presente na série essa intolerância, tanto que eu acho que o Geralt, ele é ao mesmo tempo que ele é impetuoso, assim como a maioria das pessoas, porque são muito preconceituosas, ele tem contato com todo mundo. Então, assim, até com os vampiros, se você vê, tem uma das situações que ele tá tentando resolver, ele precisa matar um monstro específico, e ele tem contato com todo mundo, assim, ele fala com todo mundo. Apesar dele ser frio, dele ser calculista, a gente vê nele uma pessoa que rompe barreiras, né? Ele tem contato com diferentes classes de pessoas, ele anda em todos os lugares. E é interessante que no jogo,
isso que vocês estavam falando do preconceito com o bruxo, né? Por que ele é tão mal visto? No jogo, conforme ele vai andando de cavalo, né, pelas vilas, as pessoas vão xingando ele, falando, sai daqui, bruxo, não sei o quê. As crianças correm, as mães pegam as crianças. Ai, bruxo tá passando, que horrível. E é isso mesmo, o preconceito tá muito presente, tanto no game, quanto na série, nos diálogos, na vida cotidiana. E eu acho que com os elfos é o principal, assim, é uma raça, sabe, é o nojo, é o joga fora, e é isso que o André falou de limpeza, é claro, assim, não é algo que tipo, nós estamos numa guerra, assim, de preconceito, não, vamos limpar mesmo porque não serve pra nada. E eu acho que é uma das coisas mais que faz você gostar do Geralt, porque ele tem essa personalidade de transitar e conseguir conversar com diferentes pessoas para desvendar os mistérios e solucionar os problemas. Tanto que ele fala com o pessoal rico que contrata ele e conversa com o pessoal lá mais na miséria para chegar nos lugares que ele precisa chegar. Tanto que esse vampiro que eu falei, eles trocam informações sempre. Esse vampiro consegue fazer ele chegar em lugares que outras pessoas não conseguiriam, porque ele fala com todo mundo. Mas uma questão que eu achei interessante, a gente já falou do C.S. Lewis também, né? A gente falou do Tolkien. E você vê o autor refletindo a vida dele na obra, né? E principalmente como a guerra sempre reflete. Você vê que eles precisam, eu acho que até uma necessidade de transformar isso em alguma coisa boa. Desse sofrimento que eles viram, que eles passaram, que eles leram, né? Eu não sei se o autor de The Witcher, ele passou realmente por esse período, né? André, você consegue confirmar? Não, então, ele pelo menos era pequeno na época da Segunda Guerra Mundial. Mas ele conhece, porque isso é muito presente na Polônia, né? Você tem até hoje lá aquele campo de concentração Auschwitz. Fica na Polônia, sim. E é um museu a céu aberto para você conhecer. Então, assim, aquilo é uma realidade muito presente na vida de todo polonês e na vida dele também, né? De todo mundo ali do leste europeu. Existe uma vergonha até hoje em dia em relação a isso, ao mesmo tempo que ainda existe uma situação muito complicada em relação a tudo isso. Mas assim, quando é dito quando você, entendendo que o autor é polonês e existe toda essa situação, cara, é inevitável você entender que ele tá falando sobre aquilo que é a realidade do povo dele, aquilo que é a realidade do país Sim. dele, entendeu? Então é muito... Eu não consegui muitas informações sobre ele a respeito disso, mas seria algo interessante até para entender melhor. Talvez quem é fã pode participar e dar mais explicações, mas assim, é tão claro na obra que sem dúvidas ele estava falando então sobre isso, né? É bem interessante que ele precisa de um jeito de extravasar, parece assim, de demonstrar pela fantasia como aquilo aconteceu, né? Talvez no jeito de equilibrar aquele momento trágico da vida dele, mas também retratar pra gente, né, que não teve noção. Hoje em dia a gente joga se divertindo, mas é bom a gente ter essas reflexões, porque, caraca, aconteceu um período bem obscuro e não foi há tão pouco tempo assim. É que a série tem um tom bem sombrio, mas se você pegar o jogo e o livro, ele descreve tudo muito branco, assim, né? É bem... te dá a cara que tá passando tudo muito onde ele vive mesmo. É tudo muito branco, as pessoas são todas muito brancas, é tudo muito claro. E é interessante você ver que mesmo onde as pessoas, teoricamente, são todas muito parecidas, todo mundo branco, é tudo muito branco, ele mostra onde tem um conflito racial gigantesco e uma dificuldade muito grande de convivência entre eles. E o Castilho tinha falado sobre matar é mais fácil do que tentar conciliar ali, né? E eu vejo isso muito presente. Tem um momento na série que isso acontece, mas eu lembro do jogo em si. Muitas vezes os contratos que você pega é tipo só matar lá o monstro. E quando você vai investigando, né, pra ver o que aconteceu, muitas vezes é um problema que aconteceu na vila e às vezes até tem, entre aspas, uma solução, pelo menos um desfecho, né? Tudo bem, às vezes é um fantasma querendo matar todo mundo, que tudo bem, surgiu na vila, mas você tem que eliminar e não tem o que fazer. Mas tem uma história muito boa, uma quest no The Witcher 3, que é o do bebê, que o cara queria dar um fim no filho e o filho virou um monstro ali, porque matou antes de nascer, sei lá, uma parada muito doida. E o Geralt, aí ele entra na parte que a gente tava falando antes, ele tenta ser o bonzinho, ou pelo menos o que conversa mais, o que rompe as classes aí, mas ele tenta dialogar, ele tenta fazer o mais difícil, tudo bem, isso dá um esforço a mais, pode causar problemas, mas ele se esforça nesse sentido, pra não vou só matar,
isso aqui era seu filho, pelo menos dá um nome pra ele, pelo menos você matou alguém que virou um fantasma, você precisa se retratar antes do monstro ser extirpado, assim. Então, tem essas questões e no jogo tem várias vezes que isso dá errado. Você, fez a coisa certa e aí na hora que ele vai fechar com o monstro, assim, vai resolver com o monstro mata o cara que te contratou. É tipo, o que eu fiz? Errou. É assim, é mais fácil matar do que tolerar. Com certeza é mais fácil, tá ligado? É nítido, é bem mais fácil. Mas tem uma frase de Harry Potter que eu gosto muito, que assim, existe uma época da vida onde nós temos que começar a fazer decisões que são fáceis ou as que são certas, sabe? Boa. Não quer dizer que a escolha fácil é a escolha certa. Ela só é a escolha mais fácil. Geralmente ela não é a certa, pra dizer a verdade. O caminho certo, normalmente, ele é mais difícil, né? O caminho estreito, né? Como a gente diz, né? O caminho é estreito que leva à salvação, que leva à coisa certa, que leva à redenção. Mas existe uma outra história que eu lembrei, que quando eu vi essa frase lá na Lenda do Lobo, que aconteceu com Jesus. Jesus, ele estava com os discípulos dele passando por uma terra que era odiada pelos judeus, a terra de Samaria. Os samaritanos eram inimigos dos judeus. E aí os samaritanos não receberam Jesus, porque ele era judeu. E aí 2 discípulos de Jesus, Tiago e João, perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Então, Jesus mostra esse caminho da tolerância, que é sim mais difícil, mas é o caminho correto, porque, afinal de contas, todo mundo está precisando de salvação, todo mundo está precisando de redenção, todo mundo está precisando de melhorar na vida, né? De ultrapassar, ou pelo menos uma oportunidade para poder ultrapassar sua própria miséria, seus próprios erros. Então, Jesus dá essa oportunidade. Para quem quiser conhecer mais dessa história, ela está lá no Evangelho de Lucas, na Bíblia, no capítulo 9, os versículos 51 a 56. Mande um recado para o seu podcast, Vale das Redes. É isso, vemos aqui pedir o seu comentário. Se você quiser participar com a gente mais ativamente, quiser dar alguma opinião sobre o assunto, você pode mandar mensagens, comentários, sugestões para @Viajando por Terras Distantes no Instagram ou @ViajandoTD no Twitter. Você também pode mandar um e-mail para viajandoporterrasdistantes@gmail.com ou falar com a gente no WhatsApp, como fez, por exemplo, a Nicole Valeriana. Ela falou assim sobre o último programa que a gente fez com o querido Samicler Gonçalves. André do céu, que é o testemunho desse cara. Eu não conhecia o trabalho dele, vou até apoiar no Catarse. Olha que legal. Então, Nicole, um grande abraço para você. Obrigado pela sua participação e queremos ver outras, queremos ver mais pessoas participando aqui com a gente no Instagram, Viajando por Terras Distantes, no Twitter, Viajando TD, ou no e-mail viajandoporterrasdistantes@gmail.com. Siga-nos, fale conosco, estamos juntos, até mais. E no universo de The Witcher, a gente tem vários produtos. A gente tem esses que a gente já comentou, né? Os livros que a Gabi e o Carlos leram, os jogos que eu joguei, a série, que é a que a galera mais conhece. Provavelmente você está aqui no podcast por isso. Eu quero ver vocês comentando para saber qual vocês ou consumiram ou tem preferência. Não sei se tem um favorito para vocês. A animação que o Castilho falou, tem os contos também. E eu acho muito bacana ter vários desses produtos, várias formas de consumir e partes da história diferente, partes do continente diferente, porque eu sou um cara que gosta de viver no mundo bastante. Então, até as coisas ruins que fazem do mundo,
A exemplo, o filme do Han Solo, do Star Wars, fazendo uma comparação meio extrema. Ó, lá vem. Eu saí do Transforma, cinema depois falando, eu vivi um pouquinho mais Star Wars, não é necessariamente ruim. Tipo, Rasgou dinheiro, mas tá bom. faz parte. Eu paguei para viver mais tempo dentro do universo. E pra mim isso às vezes é mais tempo. é o suficiente. Então, quanto mais os produtores quiserem fazer, mais lados, mais visões, mais formas de consumir eles criarem, pra mim é ótimo. Eu acabo conhecendo mais curiosidades, mas eu também vivo um pouquinho mais dentro daquele universo. Dá pra imaginar um pouco Alô, mais. Disney. Não, eu vou em conta, eu vou muito em conta. Nossa, Thiago, eu vou muito contra você. Eu entendo a lógica do Thiago, mas eu acho que é uma lógica muito perigosa, assim. E assim, temos que ter mais obras e mais coisas, mas assim, nesse caminho desfreado, assim, é o que acarretou Han Solo, que tipo, vamos fazer Star Wars. Não, mas tem Mandalorian é perfeito. Não, sim. Com a série do desenho. Nisso que o Hobbit virou 3 filmes, é assim que começa. Você tem que ir com calma. Eu acho que podem ter mais visões, acho incrível, entendeu? Mas vai com calma. Vai tipo, analisa, pensa, assiste. Tem coisa que é melhor não ver. Ô, Luiz, calma, velho. Ela tirou o ódio do fundo do coração. Não. Isso daí é indústria TikTok. Vou falar, entendeu? Que fica fazendo conteúdo tem fim. Entendeu? Aí não tem. Cara, tem coisa guardada. Tem coisa guardada. O pessoal, hein? Áudio. Vamos tomar cuidado. Ô, Luiz, isso aqui é um podcast, não é sessão de terapia. Eu utilizo como, família, não estou pagando casa de pra terapeuta. Mas eu quando assisti Han Solo, eu notei que eu gostei e as outras pessoas não, porque eu tratei de um jeito diferente já de início, né? As pessoas esperavam um filme de Star Wars e, nossa, isso aqui é muito pior que um filme de Star Wars. É lógico, isso aqui não é um filme. Isso aqui é tipo a bolacha que você come no meio da tarde só pra aguentar. Não, Thiago, você falou assim, você falou um filme de Han Solo. Não, isso aqui não é um filme de Star Wars, você já tá errado. É um filme de Star Wars. Não, eu falei, não é um tipo filme, negreza, não tem o só que é peso de negrito. um filme. Ele Exatamente. é um interlúdio, gente. Exato, é só pra você enganar o estômago até a hora da refeição chegar. Você sabe que aquilo não é a refeição principal. Não. E quando você trata assim, você fala, não, tá ok. Ai, que mancada. Negrito. Eles pegam. mas não é. A gente não pode entrar muito nisso, mas eles pegam um dos maiores personagens do universo Star Wars e você me fala que é um biscoitinho. Tem algo de errado nisso. Ai. A discussão é válida, Eu prefiro Star Wars Lego, mas vamos lá. Melhor. Voltando, A série pelo menos. é boa. voltando a falar sobre The Isso tudo pra Witcher. dizer The Witcher, não faça isso. É isso. Voltando a falar sobre The Witcher. Aí, ó, podia ter um filme do Bardo, tão bom quanto o Han Solo. Mas fala, vai. Vocês querem falar sobre o Bardo? Vai, fala sobre o Bardo, canta a musiquinha. O que tem o Bardo? Não, te falar que o episódio da musiquinha do Bardo foi o episódio que consegui fazer muitas pessoas que nunca assistiriam essa série assistir só pela musiquinha do Bardo. Porque é maravilhosa aquela música. Perfeito. Aquilo é uma obra-prima do Netflix. Eles podem eternizar aquele episódio porque ele é maravilhoso. Realmente eles conseguiram retratar algo que talvez nem no livro tenha ficado tão bom, aquele conto como ficou na série. Realmente foi perfeito, assim. E conseguiram trazer a classe Bardo provavelmente de volta ativa, porque geralmente as pessoas não olham tanto pro Bardo assim. E agora Ninguém escolhe Bardo na RPG, né? Eu já escolhi. Quando eu fui jogar a D&D, Advanced Dungeons and Dragons, eu escolhi um Bardo. Porque eu sempre quis ser os diferentes. Eu levei uma gaita, foi horrível. Não, o meu era um alaúde, da hora. Não, tem umas magias. Fisicamente uma gaita, que eu falei, vai Pô, ser mas legal. pensa, você tá no universo cheio de monstros, aí tem um amigo que tem uma espada, um que solta magia, um que toca a gaita, você fala, irmão. Não, mas calma aí. Aí não dá, né? O que toca a gaita faz o cara que usa a espada melhorar. E o inimigo piorar. Então tem que saber jogar com o Bardo. Não é Ele é assim. arrudado, aí toca a gaita errada, ainda pior o que toca a espada. Eu falei, não serve pra nada essa gaita aí, meu. Erros Mas críticos. ele é esperto, porque pensa, o inimigo vai e mata o cara da espada. Ele olha pro cara da gaita e fala, mano, isso aqui não é uma ameaça. Se ele já não estivesse atacando, se ele estivesse sendo invadido, o cara da gaita só anda pra fora porque, tipo, ele não é uma ameaça. Ele pode sair vivo, ele tá pensando nele, não no grupo.
Não, mas a gente tá trolando, mas assim, foi muito bom e é um dos personagens que o nome muda, né? Que no livro e no jogo ele chama Dandelion, se eu não me engano, alguma coisa assim. E na série ele muda pra... Não, é Dandelion, porque é até um trocadilho que tem com a classe. E na série é Jaskier, e ficou legal. Pegou bem o nome dele e ficou muito bom o personagem. A introdução dele você não dá nada pro personagem, mas depois quando ele fica do lado do Geraldo, né? Versão brasileira, fica muito bom. E realmente é interessante porque eles conseguiram fazer um contraponto, porque a gente estava falando um pouco dos jogos e no jogo ele fala bem mais, né? O Garrett no jogo ele é bem mais interativo, ele não é tão caladão. E na série fizeram um personagem bem mais introspectivo. Então o Bard é muito importante, porque ele acaba falando por ele diversas vezes, né? Ele vai fechando os negócios lá, não, nós vamos fazer uns trabalhos aí, mano. Acabei de fechar uns contratos aí, virou agente do cara, né? Jogador do cara. E agente de marketing também. O cara fez vai pro PSG ali, rapaziada. Vamos fazer uns trabalhos. Agente de marketing com um jingle pronto já, né? Já chega. Ele ajuda na imagem, na construção da imagem do herói. Ele é o primeiro agente de marketing, o primeiro marqueteiro da história. O bardo, todo esse negócio todo surgiu quando o Andrzej Sapkowski, poloneses me ajudem se eu acertei o nome, o Ricardo Kroskinski pode dizer pra gente, né? Ele é descendente de polonês, de repente ele sabe. E aí, ele participou de um concurso para uma revista de fantasia chamada Revista Fantástica, lá da Polônia. E aí ele fez um conto, escreveu um conto, e esse conto ganhou um terceiro lugar, só que foi publicado e ali o pessoal começou a querer saber mais, ele começou a publicar os contos e aí ele fez a compilação dos contos em 2 livros e depois escreveu os 6 romances principais, aí veio a adaptação, virou assim uma febre na Polônia, veio a adaptação pra TV na Polônia, pra filme, depois vieram os jogos e isso ganhou o mundo com os jogos e agora a gente tem Netflix em breve, 2ª temporada do The Witcher, já tem animação, tem um monte de coisa aí. Será que sexta-feira à tarde, assim, 5, 6 horas da tarde, ele ia, com o violão dele, cantar os contos nos bares da Polônia, por isso que ficou tão famoso, tão rápido? Uma boa questão. E aí, de repente... Eu acho que ele era expulso, isso sim, por isso que ele teve que colocar na revista. De repente ele chega lá e ele ajuda alguém e a pessoa fala, como eu posso te pagar? E ele fala, lei da surpresa. Hein? O que vocês acham? Não, aí é maluco, O boleto não tem lei da surpresa, cara. Lei da surpresa é o pior. Você tá preso pra algo que você não sabe. Pode ser uma coisa horrível. Então, mas o que é? Eu só quero voltar num ponto aqui que ele ganhou, ele ficou em terceiro lugar e teve a fama aí, ó. E recentemente eu fiquei em terceiro lugar no concurso de foto, então. Quem sabe daqui a pouco. Na verdade é só pra falar para as pessoas seguirem no Instagram de Felipe DC, vai lá, tem foto muito da hora. Mas... Não, eu ia comentar rapidinho disso, assim, que, tipo, é engraçado, né, como, sei lá, é bem jornada do herói, que geralmente os escritores sempre tem uma história de tragédia, assim, sabe? Tudo bem que essa daí não é tão tragédia, né, mas, tipo, a J.K. Rowling teve que, tipo, enviar o roteiro pra 13 editoras até conseguir. O cara ficou em terceiro lugar do concurso e só depois disso conseguiu, tá ligado? É da hora ver essas jornadas, assim, até no mundo real, de como eles conseguiram chegar onde chegaram, sabe? Vai além do jogo. Essas coisas fazem parte, cara. Mas falando sobre a lei da surpresa, que eu acho que é um negócio legal pra falar, como é que é a lei da surpresa, Gabi? Que nem eu entendi direito, assisti a série de novo e tal, mas como que é a lei da surpresa? Olha, faz tempo que eu assisti, não sei se eu vou explicar do melhor jeito, o Carlos pode incrementar mais, mas quando você participa da lei da surpresa, você tem que cumprir uma coisa pra alguém, certo, Carlos? E você não sabe o que é. Por exemplo, o próprio bruxo, né, o Gerald, ele tem que cumprir essa... Não é uma promessa. Você tem que cumprir um acordo que você fez com alguém, tem que cumprir. E ele tem que cuidar da Ciri, certo? Isso. E aí você não pode negar. E você não sabe também o que vai ser, não pode negar de nenhuma forma. Você não sabe o que vai ser, é na surpresa mesmo. Tipo, é desse jeito que você vai me pagar. É desse jeito que vai ser, entendeu? Mas pelo que entendi, É tipo fechar um freela com uma pessoa da família. A pegadinha do malandro, só que a versão já é estendida. É que assim, quando você salva a vida de alguém, você tem que fazer algo grandioso, é um feito de salvar a vida de alguém. É como se fosse algo desde o início da humanidade. Não se tem
quando começou, é como se fosse algo moral dele, sempre existiu essa lei, só que você vai exigir de volta o que você quiser. Então pode ser algo simples, o cara pode falar, beleza, um dia vai lá, presta seu carro aí que eu preciso ir no mercado. Pronto, tá pago. Era isso que ele queria. Ou então, você vai proteger minha filha aí o resto da sua vida, valeu. É isso. E aí foi o caso dele. Então, obrigado aí, faz esse favor pra nós. E aí a gente verão na próxima temporada o que desenrola, e o que no livro é muito legal, porque é onde ele vai desenvolver nessa parte paterna dele também, onde ele vai sendo um pouco mais humano, porque ele tem um relacionamento com ela agora. Isso. Então ela é um ponto de contato tanto dele quanto da Yennefer também, que tanto quer ter um filho, e na série já desde o começo mostra que não tem como, porque o tanto que ela sofreu até conseguir virar maga. Então, ela, apesar da lei da surpresa, teoricamente, teria sido algo muito difícil para ele, porque seria cuidar da vida de uma pessoa, é o que vai trazer mais humanidade tanto para ele quanto para a pessoa que ele ama. Então, no final, deu bom para ele e para ela. Uhum. E é legal ver quando a lei da surpresa chega para ele, porque ele é aquele personagem, né? Sozinho, segue a vida sozinho, ele se resolve, ele é bom com ele mesmo. E aí, quando ele tem que cuidar dela, que você vai vendo esse lado dele, que nem o Carlos falou, paterno, e você vê que ele é aquele ser que é horrível, que é cheio de coisa ruim, mas que ao mesmo tempo cuida, que ao mesmo tempo protege, que ao mesmo tempo é aquela pessoa que soluciona. E esse contraponto com a Yennefer também é muito legal, porque você vê que, apesar dele ser sombrio, apesar dele ser uma pessoa fria, ele é uma pessoa que pensa no outro. Até nos diálogos, quando ele quer descobrir o porquê, tipo, ele não vai lá matar, ele quer por que eu vou matar, o que aconteceu, né? Quem tá envolvido nisso? Tanto que tem um dos desafios lá, umas coisas que ele tem que cumprir, que ele tem que matar uma pessoa, e aí ele descobre que se ele matar, ele vai desencadear um monte de outra coisa pra vila onde aquela pessoa tá. E aí ele descobre que em vez dele fazer, né, o que pediram pra ele tem que matar quem pediu pra ele. Porque essa é a solução. Então, eu acho que quando isso surpreende ele, no começo ele rejeita, é horrível, é um fardo, acaba sendo esse jeito de que a série, de que o livro mostra pra gente esse Geralt que, ao mesmo tempo que ele é frio e impetuoso, ele é esse herói também que a gente tanto gosta, tanto ama e se identifica. Tanto por ele se apaixonar por alguém que também é... a Yennefer, ela é total, né, superpower, tá na dela, e ao mesmo tempo ele gosta, e ao mesmo tempo ele cuida da Ciri, né, que tá sendo perseguida aí. Então é legal ver esse lado dele impetuoso e ao mesmo tempo protetor, e eu acho que é isso que faz a gente gostar tanto dele, do herói que ele é. Apesar de eu achar que o ator, né, ele tem um braço muito pequeno pro Geralt, ele não faz jus ao Geralt da minha imaginação, mas ok. A gente gosta do herói, eu gosto muito de quem ele é, do personagem que é construído. Concorda, e a cara dele não é tão brucutu. Uma cara mais assim... O Henry Cavill, gente. O Henry Cavill não é bom o suficiente. O que será de nós, meros... Não é ele. O problema é o braço dele, que é muito curto. É sério, o braço dele é muito curto, gente. Você vê ele, assim, com a roupa, com o traje... Gente, não dá, o braço é muito curto, parece que ele vai dar um soco e vai passar no ar, não vai atingir a cara da pessoa. Você preferiu o cara que fez o Thor? Não sei, acho que agora eu já me identifiquei com a cara, com o rosto, entendeu? É só o braço que é o problema. Pega um dublê de braço. O Douglas vai gostar bastante de ouvir, né? A gente escolhendo homens. Gente, é sério. Mas assim, gente, a gente concordar, todo mundo tem que concordar que o Henry Cavill é um gato, não tem quem negue. Só que o braço é curto, gente, não dá. Me incomoda mais a peruca do que o braço, de verdade. Do Netflix, vai. Thiago Volpe. O Douglas concorda comigo que a gente fica assistindo a série e o braço atrapalha. A gente fica vendo o cara é incrível, mas o braço não dá, gente. Não, agora o pessoal vai assistir a série de novo pra saber se o braço do cara é pequeno, né? Agora os caras vão... Os caras vão apelidar ele de Tiranossauro Rex agora, mancado. Mas a peruca me incomoda muito mais, gente. Essa peruca. Motorista de Kombi. Viajando por terras distantes. É uma produção transmundial.